Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos sacerdotes, André e Antônio, amados irmãos e irmãs, que alegria nesta quinta-feira poder falar um pouco a vocês nesta liturgia. E a fé é um dom sobrenatural infuso. Assim diz o catecismo, assim diz o ensinamento da igreja. É um dom sobrenatural porque é um dom que vem de Deus. Deus se revela, Deus se dá a conhecer. E se vocês lerem a Bíblia desde o começo, vocês vão ver esta ação de Deus, Ele se revelando, falando ao coração do homem. Embora na criação a gente tenha essa presença de Deus constante nos nossos primeiros pais, mas depois que eles pecaram, essa distância ficou bem grande. Embora Deus nunca os tenha abandonado, mas eles, por causa do pecado, tenham buscado outras interpretações ou achado que havia encontrado outro sentido para a sua existência, e daí começaram a nascer, as teorias, a separação do homem com Deus, por causa dessa ruptura que foi causada. Mas mesmo assim como ele falava com Adão antes do pecado, ele continua falando conosco depois do pecado. Agora num caminho de salvação. Esse homem que pecou precisa ser salvo, porque ele não é capaz por si mesmo de se salvar. Se Deus não lhe estende a mão, se Deus não pede para ele: me escute, eu sou um só. Ele começa a formar a consciência dos filhos, Deus é um só, não existe outros deuses. Ele é um só. E essa formação, essa doutrinação de Deus, essa
esse entendimento ele foi colocando no coração do homem, na medida em que o homem foi dando abertura para o diálogo e caminhando na sinceridade e na verdade, ele foi crescendo. Então Deus promete uma vitória sobre a descendência da serpente e a descendência da mulher, dizendo que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse desenvolvimento, né, vai progressivamente caminhando junto com o povo dentro da sua história. Não foi em um planeta distante, não, foi aqui na terra mesmo, nesse chão, esse tijolinho de barro aqui, e amassando barro, que o homem foi aprendendo a conhecer a Deus, foi conhecendo a Deus e foi respondendo a esse Deus. E quando chegou o tempo do cumprimento das promessas, porque Deus antes falava com o povo pelos profetas, pelos homens que Ele escolheu, pelos anjos que Ele mandou anunciar, agora Ele fala a nós na pessoa do Seu Filho. Primeiro Ele prepara a humanidade, e no tempo certo, no cumprimento do tempo, né? Por isso que a gente começa o Evangelho dizendo, naquele tempo, né? No tempo do Messias, no tempo em que o Senhor foi manifestado, que é a festa que nós estamos celebrando essa semana, da Epifania do Senhor, da manifestação do pequeno menino que nasceu, que saiu daquele espaço pequenino de Israel, saiu dali do conhecimento dos pastores, de Maria e de José, e esse brilho alcançou nações distantes, povos distantes. Por isso que nós cantamos no Salmo, os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de reconhecer a Deus e prestar-lhe o devido culto de adoração, que é o culto que nós prestamos a Deus. E Jesus, ao se encarnar, ao se tornar um de nós, que interessante, Deus criou nós de que jeito? A sua imagem e semelhança. E Ele se torna a nossa imagem, a nossa semelhança, para nos dar a palavra final a respeito da nossa salvação. E para concluir a aliança que Deus fez de salvação para a humanidade. Então Jesus, Ele está se manifestando. Ele está se tornando conhecido. Esta semana nós já vemos meditando sobre a multiplicação dos pães, sobre o caminhar de Jesus sobre as águas, né? Os discípulos que estavam ainda confusos, sem entender muita coisa, eles precisavam ainda compreender quem era Jesus. E esses acontecimentos foram sinalizando para eles, quem é esse homem que com 5 pães e 2 peixinhos alimenta tanta gente? Quem é esse homem que caminha sobre as águas e que ao subir na barca cessa toda aquela tempestade, uma grande calmaria? Quem é esse homem que João Batista indica para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo? E foi ali, diante de João Batista, quando ele recebeu o batismo nas águas, quando Jesus entrou nas águas e saiu, o Espírito Santo veio sobre ele e permaneceu. Esse é o testemunho que João dá. Aquele que virdes o Espírito Santo descer e permanecer, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. E quem que está agindo em Jesus? Conduzido pelo Espírito Santo, ele voltou para a terra de onde ele teria sido criado. Dali para frente, daquele momento em que ele sai do batismo de João, ele já começa a se manifestar, se revelar. Por isso que muitos se encantavam com a sua palavra, com o seu ensinamento, porque era diferente de tudo que eles já tinham ouvido falar. E outra, a autoridade que ele tinha, a palavra que ele tinha, a maneira dele fazer as coisas, tudo isso chamava a atenção para ele.
Então Jesus, ele não tem medo de se revelar quem ele é. Ele se mostra, ele se dá a conhecer, para que os ouvintes o compreendam e o entendam quem ele é. E ele faz questão de dizer: eu não vim por mim mesmo, eu vim por causa do meu Pai, foi o meu Pai que me enviou. A glória que eu tinha junto dele, né, está lá. Por isso o Filho do Homem, ele se tornou desta maneira, pequeno, frágil como nós, mas cheio do Espírito de Deus. E na nossa humanidade, ele ele concretiza esta aliança definitiva, eterna de salvação para nós. Então, até as pessoas entenderem quem é Jesus, até muitos entenderem que o Jesus não é aquilo que eu penso que ele seja, Jesus é aquilo que ele é, e que eu preciso compreendê-lo, e que eu preciso entendê-lo quem ele é. Eu não posso atribuir a Jesus qualquer interpretação, senão a verdadeira interpretação de que ele é o vindo de Deus, o Filho de Deus feito homem. E esse trecho do Evangelho de hoje que nós ouvimos, ele volta para a sua cidade e vai para a sinagoga, como nós vamos aos domingos à missa, ele também, e pega esse texto de Isaías. Os profetas, eles falaram do Messias. Ele dizia sobre quem era o Messias, o que ele ia fazer, como que ele era. E no mesmo Isaías nós vamos encontrar não só esse texto de hoje, mas vamos encontrar outros textos. Quem é o servo de Deus? E Isaías vai revelar o servo de Deus, que nós na Quaresma vamos poder fazer essa experiência também, seguindo a liturgia. Nós vamos ver o cântico do servo, o primeiro cântico, o segundo cântico, o terceiro cântico. Vai falar quem é o servo, como que ele é, como que ele vai salvar a humanidade. Para nós entendermos esse mistério da revelação de Deus a nós, para que nós não sejamos ignorantes e ignorantes sermos enganados. Porque há muitos enganos a respeito de Deus, e há muitos enganos a respeito de Jesus, e há muitos enganos a respeito da fé católica. Há milhares de interpretações, há milhares de pensamentos que saíram, sei lá, de um miolo não muito bom, né? Não muito saudável, né? Mas por isso que nós nos reunimos em comunidade para ouvir a palavra de Deus e para nós irmos percebendo a verdade que é a nossa fé e não sermos enganados por nada e nem por ninguém. E ele vai ler esse trecho do profeta Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Veja quanta coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus é conduzido pelo Espírito. Desde o batismo de João, que ele vai para o deserto, sofre a tentação, depois volta e ele começa a se manifestar, a se apresentar para as pessoas. Ele me consagrou com a unção. É o ungido de Deus. Por isso nós chamamos Jesus de o ungido de Deus. O que tem a unção de Deus e de mais ninguém. Ela vem de Deus, para anunciar a boa nova aos pobres. Quem são os pobres? Os pobres não são só aqueles que não têm dinheiro e não têm recursos, que são chamados de pobres, mas aqueles que buscam a vida em abundância, que estão pobres de vida, estão presos no pecado e que precisam ser libertados dele e precisam ser curados dele. É que os pobres, como não tem muita preocupação, porque não tem muita coisa, né?
eles estão mais disponíveis a ouvir a Deus. Sabia disso? Quem tem muita coisa, tem muita preocupação, então não se ocupa das coisas de Deus. Agora, quem não tem nada, não tem um gato puxar pelo rabo, né? Diz aí o ditado, né? Esse aí dá mais ouvido para Deus. Então os pobres são os primeiros, vamos dizer assim, a receber o anúncio. Mas todos recebem o anúncio, grandes e pequenos. E somente aqueles que se acham ricos de conhecimento ou ricos de poder, se eles abrirem o coração para ouvir, eles poderão também aceitar Jesus, como o pobre tem esta facilidade. Só para entender e compreender tudo isso. Ok, continuemos. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Quem são os cativos? Aqueles que estão presos ou aprisionados, seja numa ideia, seja num pecado, seja numa condição de vida que está vivendo. Cativo, está preso, amarrado, né? Não é uma pessoa livre, por causa de um vício ou por causa de qualquer outra coisa que a tire e roube dela a liberdade. E aos cegos a recuperação da vista, quer dizer, a quem não enxerga Deus, a quem não consegue vê-lo, percebê-lo, senti-lo, a sua presença, porque tem uma trave aqui da frente, e é preciso tirar essa trave. E continua, e para libertar os oprimidos, aqueles que estão sob grande pressão, como muitos nos dias de hoje, né? Eu estou estressado, né? A vida corrida, não tem tempo para as coisas, não se cuida, aí dá estresse mesmo, né? Uma vida corrida, uma vida mal organizada, uma vida, sabe, atropelada, que saúde a gente vai ter? Libertar os oprimidos. E para proclamar o ano da graça do Senhor. Quer dizer, com a vinda de Jesus, estes sinais que o profeta Messias, que o profeta Isaías coloca, são os sinais do Messias. Então, como vamos identificar quem vai ser o Messias? Porque antes de Jesus já tinha vindo vários dizendo que era o Messias. E depois dele também apareceram vários dizendo que é Messias. Mas como se identifica o Messias? E aí está os sinais que o profeta Isaías escreve. Os Messias têm esta característica e os sinais são estes. Então, as curas que Jesus realizou, as libertações que ele realizou, sabe, as curas dos paralíticos, dos cegos, dos surdos, dos mudos, são sinais de que ele está presente, de que o tempo do Messias chegou. E por isso a libertação está acontecendo, na medida em que as pessoas vão dando respostas para Deus e para Jesus, acreditando nele, esses sinais vão surgindo. É o novo surgindo, são sinais. Jesus não veio só para curar corpo doente, não, vista que não enxerga, ouvido que não escuta direito, né? Ele não veio só para isso, não, ele veio para curar coisa muito mais profunda do que um olho que não enxerga direito, um ouvido que não escuta direito. Ele veio abrir os ouvidos da nossa alma, os olhos da nossa alma. Ele veio nos libertar da opressão que sofremos, seja por causa do inimigo nosso e de Deus, ou seja por causa de nós mesmos, que fizemos opções contrárias ao bem que Deus nos propõe. Então o Messias ele tem esta característica. Então ele diz, hoje se cumpriu esta profecia. E ele, Jesus, é o cumprimento da profecia. Quer dizer, a profecia, tudo que os profetas escreveram a respeito do Messias, está ali naquela pessoa. Hoje se cumpriu essa profecia. Então é assim que Jesus se apresenta à comunidade de Nazaré, naquele momento. E todo mundo fica assim, de olho arregalado. E saíram dali convencidos de que há alguém diferente no nosso meio. Há uma presença que tem uma palavra
que realmente provoca vida, produz vida. É isso que deixava as pessoas, sabe, assim, admiradas e cheias de encanto pelas palavras que saíam da boca de Jesus. Não é que ele era um bom pregador, não era que ele era um bom orador, que falava coisas que as pessoas gostavam de ouvir. Não, ele simplesmente é o Deus feito homem que falava a verdade e que resgatava vidas. E não iludia ninguém com palavras bonitas, mas dizia palavras de vida eterna. As minhas palavras são espírito e vida. Elas têm o poder de lhes dar vida. Por isso que é importante a gente escutar a Deus. Aliás, o povo de Israel tem essa experiência muito forte, porque todas as vezes que Deus ia falar com ele, a primeira coisa que Deus falava era: escuta, Israel, escuta o teu Deus, Ele é o único e não há outro. Observa os meus mandamentos, observa os meus ensinamentos. Se queres caminhar comigo, muda a sua vida, muda o seu modo de agir, muda o coração. Eram os apelos que Deus fazia para o povo de Israel. E Ele ainda continua até hoje, gritando: escuta, povo meu, por que vos deixais ensurdecer pelo barulho do mundo? Escute a minha voz, silencie o coração, abra sua alma, abra o seu entendimento, procure me entender. Porque se queres vida, se queres a verdade, somente de minha boca irás ouvi-la, irás compreendê-la, irás vivê-la, e de nenhum outro mais. É assim que nosso Senhor vai se apresentando, para que nenhum de nós fiquemos no engano. Nós precisamos prestar atenção em quem nós damos ouvido. Porque nós fomos batizados, crismados, muitos casaram na igreja, outros precisam casar na igreja porque ainda estão enroscados aí, uma vida atrapalhada, não resolve, sabe? Tem muita gente enrolando, tentando enrolar, passar tempo, demorar para fazer as coisas que tem que ser feitas. Porque está iludido de que, isso já não existe mais, então não preciso mais fazer. Hoje não existe mais casamento, então não preciso casar. É só juntar, é só agrudar, é só fazer isso, fazer aquilo. Está errado. Se crê em Deus, se diz ser filho ou filha dele, caminha na justiça, caminha na verdade. E não na mentira. E não na meia boca, no jogo de cintura. Com Deus não tem jogo de cintura, ou é sim ou é não. O que provém disso, ele vai dizer: Jesus vem do maligno. São João que fala isso aí também, O que provém disso vem do maligno. Então quem não está na lei, está na corda bamba da vida, não vai para lá nem para cá. Não pense que se não definir sua vida, não terá a vida, mas irá perder o que tem, o que acha que tem. Mas São João, na sua carta hoje, traz para nós, para essa comunidade de fé que aceitou Jesus. Eles não só ouviram falar de Jesus, eles experimentaram o que Jesus falou. Eles ouviram os apóstolos as palavras de Jesus e acolheram-nas com fé. Acreditaram em Jesus. E porque acreditaram em Jesus, eles formaram comunidades de fé. Comunidades que começaram a viver uma vida entre eles. Eu creio em Deus, você crê em Deus, então nós prestamos culto a Deus, nós vamos às reuniões de formação, de discipulado, tudo. Então a gente se congrega como comunidade de fé, que crê em Deus, que crê em Jesus e que aceita Jesus como seu Salvador. E João vai dizer uma coisa para nós, meus irmãos. Muitos acham que precisa amar a Deus para Deus amar a gente.
E para poder amar a Deus, a gente tem que fazer as coisas certinhas, né? A gente não pode pecar, a gente não pode fazer coisa errada, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E muitos sofrem porque, eu não queria pecar mais disso, mas caí de novo. Mas eu não queria, eu queria ser agradável a Deus, mas não consigo ser. E eu tenho uma dificuldade muito grande para amar a Deus, né? Eu não consigo dominar esse meu jeito de ser, eu não consigo mudar o meu modo de ser. Não é o nosso amor por Deus que faz Deus nos amar. É o amor de Deus por nós que nos ensina a amá-lo. E aquele que por primeiro nos ama é Deus. Ele manifestou o seu amor por nós quando enviou Jesus. E com que condições ele enviou Jesus? Para que ele veio fazer aqui? Uma aliança. E nesta aliança que ele fez, no sacrifício que ele ofereceu, ele perdoou os nossos pecados. E não só perdoou os nossos pecados, mas também deu-nos o Espírito Santo, força de Deus, graça de Deus, para que nós permaneçamos na graça, e não mais no domínio do pecado, mas no domínio da graça. Sem o Espírito de Deus, fica difícil para um homem ser perfeito. Mas com o Espírito Santo de Deus, com a graça dele, nós conseguimos a perfeição, passo a passo. Olha os santos como que eles fizeram a sua caminhada. Vocês já ouviram falar do Carlos hoje, como que ele se tornou santo em tão tenra idade, né? E os outros santos também da história da nossa igreja, há tantos. Mas João começa: caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou por primeiro. Ele começa dizendo assim: não fomos nós que amamos a Deus e por isso Deus nos ama. Não, Deus nos amou primeiro e nos ama primeiro para que nós demos a Ele resposta também de amor. Por causa da sua misericórdia para conosco. E a revelação da sua misericórdia está na pessoa do seu Filho, Jesus, que se manifesta, que se dá a conhecer. Se alguém disser: amo a Deus, mas entretanto odeio o seu irmão, é um mentiroso. Você é um mentiroso, uma mentirosa? Amo a Deus, mas eu não posso ver a minha vizinha, porque se eu ver ela, eu tenho vontade de arrancar todos os seus cabelos, né? Ou então, eu tenho um ódio de tal pessoa, de um parente, de um irmão, de uma outra, não quero saber desse daí, né? E diz para os outros: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus e odeio o meu irmão? É o que o João coloca aqui. É um mentiroso? Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê concretamente, eu estou vendo quem eu estou amando, não poderá amar a Deus a quem não vê? E que nos leva a amar a Deus? É pela fé. Eu comecei a falar para vocês sobre o dom da fé. O dom da fé é um dom sobrenatural infuso. Quer dizer, é Deus quem se revela a nós. E se eu reconheço a Deus pela fé e acredito nele e caminho com ele, eu estou me unindo a ele. Ele é santo. É ele quem purifica-me dos meus pecados. Lava-me das minhas faltas. E esse Deus que me lava das minhas faltas, também lava as faltas do meu irmão, lava as faltas daquela pessoa. Ele também salva essa pessoa, também ama esta pessoa. Mas se eu estou ligado a Deus, que é bom, que é misericordioso, que é paciente comigo e que perdoa os meus pecados, eu teria que amá-lo ou o meu irmão da mesma forma.
Ah, mas padre, mas é aquela pessoa lá, não tem condições. Fala assim, mas Deus ama ela. E amar não é se submeter, não é deixar os outros fazer o que quer com a gente. Não, amar é querer o bem do outro. Olha, ele pode ser um traste, ou o traste seja eu, né? Porque eu acho que os outros não prestam, mas os outros podem achar que eu também não presto, né? E aí, como é que fica? Mas da minha parte, como cristão convertido a Deus, pela fé, eu acredito em Deus, eu aceito a sua palavra, eu aceito a salvação que Ele me trouxe, então eu faço essa experiência de ser amado por Deus, de ser querido por Ele. Ele quer o melhor para mim, Ele quer meu bem, Ele quer minha salvação, Ele me dá a vida, Ele me conserva a vida. E eu não vou querer isso para o meu irmão, que eu enxergo com mais clareza ainda, do que a Deus que eu o conheço pela fé. E Deus mora onde? No coração do homem, né? E da mulher. Às vezes nós temos que olhar para os nossos inimigos, ou para as pessoas que nós não gostamos, e pensar um pouco, puxa vida, se Deus mora nessa pessoa, como Ele mora em mim, será que Deus não vê não? Né? Mas será que Deus também não vê a mim? Ele não sabe quem eu sou? Sabe, às vezes a gente também não se enxerga. Acha que está tudo bom dentro de nós. Que Deus só é bom comigo, com os outros Deus não é bom não, né? E os outros têm que ser bom para eu gostar deles. E Deus gosta de nós sem a gente ser bom, sem a gente amar Ele de verdade. Está vendo o que João está querendo mostrar para nós? É como que é esse círculo de amor que existe de Deus para conosco e de nós para com Ele, e que transborda na comunidade cristã, transborda em amor, porque a minha atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, para com o semelhante, para com o próximo, é de compaixão, é de querer o bem dele também, é de promover tudo que faz bem para ele, é nunca causar-lhe mal, é nunca desejar-lhe o mal, mas sempre adverti-lo se for preciso, corrigir se for preciso. Aí entra aquelas maneiras com que nós devemos corrigir o nosso irmão. As pessoas precisam ser corrigidas, nós precisamos ser corrigidos, por que não? E é bom quando alguém me corrige. Ou nós somos orgulhosos para não aceitar nenhuma correção de qualquer pessoa que seja. Quem é você para me corrigir? E quando Deus te corrige? Como é que você reage? Quando a palavra de Deus diz para você, meu filho e minha filha, não faça isso, porque isso vai te levar à perdição. E você não dá ouvido para Deus. Ele quer o seu bem. Então queiramos também o bem do outro. Se somos amados por Deus e nós amamos a Deus, então nós amamos também os nossos irmãos. É o que João fala para a comunidade. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Eu creio que Jesus é o enviado do Pai. Ele se revelou como tal, vindo de Deus, e realizou as obras de Deus, que me deixaram de queixo caído, admirado de ver a palavra de Deus, como ela é linda, como ela é maravilhosa. Mas essa palavra tem que entrar na minha vida, ela vai amargar sim, vai amargar porque eu tenho que romper com os meus pecados, romper com a minha teimosia, romper com tudo aquilo que não é de Deus, para viver a vida nova que Ele trouxe para mim. Portanto, aquele que crê em Jesus aceita o sacrifício que Ele fez pelos meus pecados e busco a cura dos meus pecados, o perdão dos meus pecados. Vou confessar com sincero arrependimento, peço ao Senhor, lava-me dos meus pecados, Senhor.
Os outros também não merecem a mesma graça que você recebe? Então, por isso que Jesus nos ensina, orai pelos vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, né? Jesus fala umas coisas que, se nós formos olhar concretamente na nossa vida, nós não somos obedientes, não. Nós descemos a lenha, né? Que raça de cristão nós somos? A melhor raça? Ou ainda tem coisas para ser corrigidas dentro de nós? Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Quer dizer, quem ama Jesus, que o Pai enviou, e ama o Pai que enviou Jesus, se torna então filho de Deus. Nasceu de Deus. O que nasce do pecado é pecado. O que nasce de Deus, da graça, é graça. Não tem mais pecado. O pecado não reina mais na vida do que nasceu do alto, do que nasceu de Deus. Reina a graça. Então João põe a comunidade para pensar. Como é que está a minha posição diante dessa carta que ele manda para a sua comunidade? Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quer dizer, reconhecemos Jesus que veio do Pai, portanto reconhecemos o Pai. Se reconhecemos que Jesus veio do Pai e eu nasci daquele que o Pai enviou, então eu sou recriado por Jesus e eu passo a fazer parte da vida divina. Então, o sangue que vai correr, ou o Espírito que vai me envolver nessa situação, é o Espírito Santo que vai me conduzir. Aí é chamada a vida nova conduzida pelo Espírito. Porque se não for pelo Espírito Santo, é pelo meu espírito mesmo, né? Ou pelo espírito de porco, ou espírito mundano, ou espírito vadio, ou espírito promíscuo, ou espírito mentiroso. Vai ser outro espírito que vai conduzir, não vai ser mais o Espírito de Deus que está conduzindo. Então João, ele vai jogando luzes para nós enxergarmos essas coisas, né? Quando nós reconhecemos Jesus como enviado do Pai, reconhecemos o Pai e acolhemos, e somos salvos, nos tornamos então nascidos de Deus. E todos os que nasceram de Deus são nossos irmãos. E daí amar os irmãos. E amar aqueles que ainda não são nossos irmãos, mas que a salvação também chegou para eles. Eles precisam de salvação, como eu preciso, você precisa. Ninguém aqui está ausente de salvação. E ele continua: pois isto é amar a Deus, observar os mandamentos. Quais são os mandamentos que Deus nos deu? Você sabe os 10 mandamentos? Você consegue repetir os 10 mandamentos mentalmente na sua cabeça, no seu coração? De forma que quando estiver numa situação em que alguém te propõe a fazer algo que um dos mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus diz que não é para fazer, e você faz. O que é guardar os mandamentos? É observá-los, é encarnar os mandamentos, entrar na nossa vida, de tal forma que nós vamos assim, vivenciando ele, passo a passo, e vamos numa crescente, vamos melhorando. A nossa perfeição é feita dessa maneira, é feita através de atitudes, de passos, de mudanças, de conversões profundas no nosso interior. Porque do contrário a gente fica igual mosca, né? Só buscando mel aqui, mel ali, né? Só satisfazendo com cheiro de flor só, não vai no profundo da vivência da fé. E os seus mandamentos não são pesados, diz o apóstolo, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Ele não usa o verbo no passado e nem no futuro, ele usa o verbo no presente. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Quer dizer, os que são verdadeiramente de Deus é vencedor do mundo. O mundo não nos assusta, o mundo não nos inquieta, o mundo não tira de nós a paz.
porque nascemos de Deus. E esta é a vitória que venceu o mundo, conclui ele, a nossa fé. Em quem eu acredito? Se eu acredito em Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar, e essa salvação é oferecida gratuitamente, e por esta salvação eu sou redimido e inserido novamente na vida de Deus, a viver a verdadeira união com Ele, na comunidade dos seguidores dEle. Não há outra expressão que nós possamos comunicar senão o amor, porque Deus é amor e ama você, meu irmão, ama você, minha irmã, com amor eterno. Nenhum de nós aqui está perdido. Ao contrário, está achado, viu? Deus já achou você e está cuidando com muito carinho de cada um de vocês. Tenha confiança, entregue sua vida a Ele e vamos pedir ao Espírito Santo que renove hoje em nós a sua unção, que renove o nosso batismo, que renove a nossa crisma, que renova o sacramento do matrimônio, que renova a consagração, que renova a ordenação nossa de padres e de quem mais tenha feito alguma consagração, que o Espírito Santo hoje venha renovar profundamente o nosso viver, e que assim seja.